Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula do nosso canal. Nossa, porque eu faço ele junto com vocês. Como estão vocês? Como estão os estudos, as aulas? Como vão os nossos queridos alunos, professores e professoras? É, eu quero me apresentar. Eu sou Rosângela Trajano, professora, escritora, mestra em literatura e licenciada e bacharel em filosofia. E venho aqui sempre, quase todos os dias, trazer um assunto novo para vocês em educação. E hoje eu venho com mais um ensaio do nosso querido professor Ricardo Santos Davi, esse professor maravilhoso, como eu sempre digo, que se dedica muito à educação brasileira, a melhorar a qualidade da educação. E eu trago hoje o ensaio dele, que é intitulado Professor, quanto mais cedo é melhor? Uma pergunta, né? Professor, quanto mais cedo é melhor? Papel diferencial da educação bilíngue nos anos iniciais. Então, nós hoje vamos falar dessa educação bilíngue para as crianças, né, na educação infantil. E eu já começo falando que nós vivemos numa sociedade extremamente competitiva, onde os nossos jovens precisam se preparar, nossos jovens e nossas crianças precisam se preparar desde cedo para lidar com a vida, né, com os desafios que a vida vão lhes impor quando estiverem na idade adulta. E desde a tenra idade é que vai se construindo este cidadão que vai ser preparado para estes desafios da vida adulta. E como já é dito por psicólogos e psicopedagogos, que na tenra idade a criança está com a memória, com o pensamento livre, né? Livre de tantas coisas, tantos problemas. Então, o seu pensamento consegue alcançar, né, um maior nível de conhecimento, tem mais facilidade para a aprendizagem, né? Então, fica mais fácil a criança conseguir aprender um outro idioma, né? Um ou mais idiomas, porque ela ainda não tem tantos probleminhas para ficar no seu pensamento perturbando, e porque a criança ela tem uma facilidade maior para essa aprendizagem do ensino bilíngue, né? Então e sem contar que o ensino bilíngue ele tem muitas vantagens. Tem também suas desvantagens, mas ele tem muitas vantagens. Então, o artigo que o professor Ricardo Davi, que é um doutor em educação, ele nos traz se é realmente, a gente vai discutir aqui, se quanto mais cedo é melhor mesmo, se vale a pena investir, né, na educação bilíngue desde a tenra idade ou não, né? Nós vamos ver aqui. Então, ele diz que o objetivo do seu artigo científico é entender a importância da educação bilíngue no desenvolvimento infantil. A metodologia adotada é uma pesquisa bibliográfica. Os resultados deste estudo evidenciam que a educação bilíngue precoce é favorável ao desenvolvimento cognitivo das crianças. Foi demonstrado o efeito positivo do bilinguismo sobre o funcionamento intelectual em relação ao monolinguismo, desde que a criança tenha sido exposta a certa quantidade de exposição bilíngue o mais cedo possível. O bilinguismo precoce tem influência sobre o desenvolvimento infantil, mas não de forma simples e unilateral.
Esta hipótese está de acordo com a volumosa literatura que aborda os efeitos de aquisição precoce no campo da linguagem e desenvolvimento da alfabetização. Então, aqui o professor, no resumo do seu artigo, ele já diz da positividade, né, do quanto é positivo o bilinguismo na questão intelectual em relação à criança, né? O bilinguismo ele traz o desenvolvimento de outras habilidades cognitivas, né? A criança pode, através do ensino de idiomas, ela pode despertar para criatividade, para outras habilidades desconhecidas, assim como a matemática, né? O bom uso da matemática, a facilidade com que ela vai usar a matemática e as outras disciplinas. Então, esse ensino do idioma, de mais um idioma na educação infantil, pode despertar a mente da criança, o lado cognitivo da criança, para novas habilidades, né? Novas aprendizagens, eu quero dizer. Então, nós vamos ver aqui que o professor Ricardo ele começa dizendo que a aprendizagem e a aquisição da segunda língua vem se tornando um tema de investigação científica por se tratar de um dos aspectos que estão relacionados ao sucesso profissional do indivíduo dentro do paradigma da globalização. O estudo do bilinguismo tem sido explorado visando ampliar os conhecimentos nessa área, a fim de superar as falhas e dificuldades para promover o aprendizado com qualidade. Que este aprendizado com qualidade chegue o mais rápido possível a todas as escolas, né? Principalmente as escolas públicas e de periferias. Aí o professor Ricardo continua. Propusemos-nos ao longo do texto fazer um estudo bibliográfico com argumentação de autores, com conhecimentos em estudos específicos sobre a educação bilíngue nas séries iniciais de ensino. Para o desenvolvimento desta pesquisa, realizamos a coleta de dados secundários. Segundo o IIN, dados secundários serão levantados por meio de uma revisão bibliográfica para a realização da fundamentação teórica dessa pesquisa. O tratamento dos dados foi de abordagem qualitativa. Educadores e profissionais envolvidos nessa modalidade de ensino se reúnem, trocam informações e experiências, aprimoram conceitos, divulgam metodologias e debatem as mais modernas e eficazes técnicas no campo da transmissão de conhecimento e da formação cultural. A qualidade do ensino como foco principal, somada à promoção do bem-estar e desenvolvimento da autoconfiança e das habilidades individuais e ao estímulo do aprendizado, permite-nos garantir um serviço amplo, confiável e eficiente de forma a atendermos os objetivos educacionais mais exigentes. Então, os objetivos pré-estabelecidos para uma educação de ensino bilíngue de qualidade. Que objetivos são esses? Vamos ver. Promover e propagar o ensino bilíngue por meio da socialização de saberes e conhecimento, buscar a excelência do ensino bilíngue por meio da formação e troca de experiências entre as instituições de ensino, o reconhecimento como organização qualificadora de instituições de ensino, bilíngue primando pela qualidade educacional e excelência acadêmica, agregar escolas bilíngues e profissionais comprometidos com a qualidade do ensino, promovendo o bem-estar, o estímulo do aprendizado e o crescimento humano, promover a relação entre a comunidade bilíngue, envolvendo pais, profissionais e alunos. Bilinguismo e educação bilíngue. Conhecer as definições sobre bilinguismo na perspectiva de diversos autores contribui para compreender a aprendizagem e a aquisição da segunda língua. Hornby, que é um linguista, nos explica situação linguística em que duas línguas coexistem na mesma comunidade,
ou em que um indivíduo apresenta competência gramatical e comunicativa em mais do que uma língua. O bilinguismo costuma ser considerado como um contínuo linguístico, situado entre dois extremos teóricos, o de competência mínima e o de competência nativa. Eu quero aqui abrir um parêntese para parabenizar todos os professores da educação infantil que ensinam um outro idioma para as nossas crianças nas escolas públicas. Sabemos que são poucas as escolas públicas do Brasil que têm esse ensino de uma segunda língua, né, para as crianças, e que o material didático é muito difícil de ser encontrado, e quando se é encontrado um material didático, ele não consegue chegar ao conhecimento de mundo daquele aluno, né? Muitas vezes um aluno que é de periferia, escola pública de periferia, que tem um conhecimento de mundo diferente, e o material didático traz um, textos que não condizem com a realidade do aluno, né? E o aluno acaba sendo desestimulado. Então, os professores, eles, como diria, né, no informal, eles se viram, eles dão um jeito de criar os seus materiais didáticos, eles fazem, criam diálogos, eles fazem tradução de textos e textos pequenos, né, textos curtinhos, eles criam poemas, eles trazem para a sala de aula cartazes, eles, eles se reinventam, eles reconstroem o ensino seja lá do inglês, do espanhol, do francês, para a educação infantil. E isso é um compromisso, né? Um compromisso que o professor de inglês tem com o seu aluno, passar aquele ensinamento de uma forma mais prática, de uma forma lúdica, de uma forma que possa chegar até o pensamento daquele pequenino, daquele aluno que está nos seus primeiros meses de aula, nos seus primeiros meses de aula, né? E para ele tudo é novo, tudo é, encanta, tudo é uma maravilha, e que esse ensino do segundo idioma, esse ensino bilíngue, ele possa encantar e trazer as crianças para esse ambiente de aprendizagem, onde elas possam despertar para que possam ter vontade de aprender cada vez mais um outro idioma, e que elas possam, assim, né, ter curiosidade pelo inglês, pelo francês ou pelo espanhol, seja lá qual for o idioma, para buscarem na, na internet, pesquisar, ler textos nesse outro idioma que é ensinado em sala de aula, se aprofundarem junto com os seus pais em casa, o que o professor ensinou na escola, que só são 50 minutos de aula, uma aula por semana, pouco tempo, né? E nós vemos tão poucas escolas públicas oferecendo esse ensino do bilíngue e da educação infantil, que as escolas públicas do nosso país possam trabalhar, né, com mais qualidade, e trazer esse ensino não somente no ensino fundamental 2, mas trazer desde a educação infantil, porque a criança que tem um ensino bilíngue desde a educação infantil, ela vai conseguir, ao final do seu ensino básico, né, ao final do ensino médio, chegar no Enem, responder aquelas 5 questões de uma forma menos nervosa, menos apreensiva e confiante de que durante todo a sua vida estudantil ela teve aquele ensino de um segundo idioma, e que os professores eles possam ser capazes de trabalhar com diversas ferramentas que a escola propicie, recursos, né, metodologias, que o plano
o plano pedagógico, o coordenador pedagógico, se dedique também ao ensino de língua inglesa, que essa língua inglesa é o ensino bilíngue, língua espanhola, qualquer idioma que seja valorizado, né, na escola, assim como as outras disciplinas, que seja não uma disciplina mais, mas uma disciplina necessária, né, uma disciplina que vai agregar conhecimento ao aluno mais tarde. Nos primeiros anos, ele não obtém é, muito sucesso para o que ele vai fazer, mas é gratificante para a criança, chegar para o seu pai, para sua mãe, dizer: Olha, mamãe, eu estou estudando inglês, espanhol na escola, já sei falar gato em inglês, já sei falar casa em inglês, já sei falar as cores em inglês. A criança começa a despertar o seu interesse e ela gosta do outro idioma, ela demonstra que está encantada com aquele ensino, né? E quando ela vê alguém falando em outro idioma, ela diz: Eu também sei falar o inglês, eu sei falar o espanhol, sei falar o francês. Então, que essa educação bilíngue ela possa chegar a várias outras crianças de todo o Brasil, nas escolas públicas, porque nas escolas privadas nós já temos, né? Então, na concepção de Perry, que é um linguista, o bilinguismo é concebido como a capacidade do indivíduo de estabelecer comunicação em duas línguas distintas, de forma alternada, sendo capaz de escrever, ler, entender e falar com controle quase total duas línguas. Em seu estudo sobre bilinguismo e educação bilíngue, Megali assevera que bilíngue é um indivíduo que possui competências mínimas em falar, ouvir, ler e escrever em uma língua diferente de sua língua nativa. Aí, na concepção de Mieres Scotton nos diz: falar somente uma língua, tipicamente a língua que se adquire como sua primeira língua ou língua materna, geralmente a língua falada em casa pela família, é chamada de monolinguismo. Bilinguismo é o termo usado para a situação em que o indivíduo fala duas ou mais línguas. Cagnette, embasado na teoria de Appel e Muiskin, defende que o bilinguismo se refere à pessoa que é capaz de aplicar duas ou mais línguas, sendo que, além disso, deve saber ouvir, falar, compreender e ler em uma segunda língua. Conforme Megali, os estudos sobre bilinguismo devem considerar os seguintes aspectos: grau de proficiência, o conhecimento do indivíduo sobre as línguas em questão deve ser avaliado, a função e o uso das línguas, situações nas quais o indivíduo faz uso das duas línguas também devem ser objeto de estudo ao conceitual bilinguismo. A alternância de código deve ser estudado como e com qual frequência e condições o indivíduo alterna de uma língua para outra. Fenômeno da interferência deve ser estudado como uma língua influencia a outra e como uma interfere na outra. Para Salgado et al., o bilinguismo reconhece como bilíngue aqueles que conseguem compreender ou produzir enunciados falados ou escritos em qualquer grau em uma ou mais de uma língua. Dessa forma, o sujeito que pode ler uma segunda língua, porém não a sabe falar, também pode ser considerado como bilíngue, pois é retentor de uma competência receptiva numa segunda língua. Isto significa que não é monolíngue, já que possui habilidades receptivas ou produtivas somente em sua língua materna. Aí a educação bilíngue. A aquisição da primeira língua, a língua materna, é feita de forma natural, né? O inatismo, como é denominado, é o meio segundo o qual a criança é exposta ao input e desenvolve a linguagem. Ela aprende, portanto, a sintaxe de sua língua de forma natural, sem ter a necessidade de ser ensinada. A criança adota como base para seu próprio desenvolvimento a fala dos adultos que servem de estrutura para a aplicação de suas próprias regras. Então, o bilinguismo, ele traz aqui que o bilinguismo propicia de forma positiva o desenvolvimento cognitivo, que eu já falei, da criança. Alguns dos objetivos citados são promover maior criatividade
e capacidade para analisar e comparar conceitos, construir relações verbais consistentes e coordenadas, promover maior facilidade para deduzir regras, promover melhor percepção da realidade do aluno confrontada com valores de diferentes culturas, possuir habilidades para realizações e operações mentais. Estudaremos também como desenvolver o bilinguismo na educação infantil, de maneira a criar uma interação entre a língua materna e a língua estrangeira, por meio de entrevistas, consultas a revistas, livros e a sites da internet. Ideias abstratas que servem de fundamento para entender as outras seriam o inato. Chomsky optou por seguir o inatismo cartesiano, inaugurado por Descartes, que traz a noção de inato, baseado em 3 grupos: ideias adventícias, ideias factícias e ideias inatas. Aí nós vamos ver aqui o que são as ideias inatas de acordo com Coiré. As ideias inatas são simples, elas não podem ser divididas e decompostas por uma análise do nosso entendimento. Elas são independentes da nossa vontade, que não pode mudá-las ou alterá-las, o que as distingue completamente de todas as ideias factícias. Ela não nos vem de fora como as ideias adventícias. É no nosso próprio entendimento que nós as encontramos. Elas lhes aparecem como um fundo inalterável e inalienável. Para Descartes, inato seria então a predisposição de compreender aquilo que é eterno e que não constitui o entendimento, mas mesmo assim somos capazes de compreendê-los de maneira imediata. Então, nós estamos vendo aqui que Descartes fala sobre as ideias inatas. Na verdade, eu compreendo, na minha compreensão, eu compreendo como ideia inata aquela ideia que você já traz, né, desde o seu nascimento, ela vem com você e ela é despertada dentro do seu pensamento a partir daquele ensinamento que você recebe na sala de aula, você processa, a criança processa no seu pequeno mundo e aí ela consegue encontrar essa ideia inata que está guardada lá no seu pensamento, que ela traz, pode ser de, como eu acredito na reencarnação, pode ser de outras de vidas passadas, né? E aí ela consegue trazer essa ideia inata, esse pensamento que ela vem que é despertada a partir do momento que o professor está lecionando, a criança tem aquele insight e recebe aquela ideia que estava guardada dentro de si, que ela traz desde o seu nascimento. E começa a processar a ideia inata com o conhecimento que aprende, as duas se ligam às outras como uma fórmula química, e aí elas vão juntas conceber a aprendizagem da criança, seria mais ou menos isso. Então, a discussão a respeito do inatismo não foi concluída nesse momento aqui, não. Ela ressurge com Chomsky, que propõe investigar a origem da capacidade cognitiva humana. Para tanto, investiga uma dessas capacidades, a linguagem. Assim sendo, Searle, que é outro linguista, o inatismo não se manifesta a partir de uma discussão filosófica, mas da necessidade de se formular hipóteses empíricas frutíferas para a investigação científica dos mecanismos de uso da linguagem e de sua aquisição. A questão é deslocada para a elaboração de uma teoria da aprendizagem. Após os trabalhos da linguista Noam Chomsky, os estudos sobre o processo de aquisição da linguagem tomaram um novo rumo. O inatismo chomskiano, uma das teses mais aceitas para se entender o desenvolvimento da linguagem, confrontou diretamente a corrente behaviorista, pois, ao contrário, não julgava a linguagem como parte da convenção social, mas como parte da natureza, uma característica da herança genética humana, conforme na filosofia da Grécia Antiga já havia sido mencionado. Ideias, como a que citaríamos a seguir, evidenciam melhor o assunto em questão. A educação bilíngue está diretamente relacionada
a história, a ideologia e a organização sociopolítica de um povo, e por isso segue caminhos diferentes. São esses diversos caminhos que deram origem aos diferentes modelos e tipos de programas de ensino bilíngue que focalizamos a seguir. Na visão inatista de Chomsky, é por meio da gramática universal que o indivíduo seleciona códigos e desencadeantes do sistema linguístico da língua materna. Todo indivíduo já nasce geneticamente provido com uma gramática em que se encontram todas as regras possíveis de todas as línguas, ou seja, uma gramática universal. Nesta perspectiva, o indivíduo realiza operações mentais que transformam a gramática universal na gramática da língua a que está exposta. Se a criança aprender a falar mediante a imitação dos adultos, como ela é capaz de dominar um sistema linguístico e pronunciar sentenças que nunca pronunciou ou ouviu antes. Então, aí se refere às ideias inatas de Chomsky. Como a criança pode pronunciar algo que ela nunca ouviu antes? Chomsky argumenta que a linguagem que a criança ouve, os dados linguísticos primários, não pode ser a base para sua competência linguística, pois precisa já estar preparada de algum modo. Todavia, a linguagem da criança não pode ser apenas resultado da imitação dos adultos. Então, a corrente natismo defende que elas possuem suas próprias regras de fala e que vão sendo aprimoradas por meio da convivência com os adultos. As crianças já nascem com suas próprias regras, né, sua própria gramática. Este trabalho tem como objetivo mostrar uma visão panorâmica sobre a aquisição da linguagem segundo a teoria inatista. A educação bilíngue pode ser aplicada em diferentes contextos e tipos de alunos. Há diversas variações de programas, os quais são denominados de imersão, sendo educação bilíngue transicional ou educação bilíngue de manutenção, educação bilíngue compensatória ou assimilacionista, segregacionista, imersão estruturada, educação bilíngue desenvolvimental, educação de língua abrigada, manutenção pluralística ou de grupo, segundo Mello, dados do autor citados abaixo, né? O que o Mello falou. A própria expressão educação bilíngue tem sido usada de maneira abrangente para caracterizar diferentes formas de ensino nas quais os alunos recebem instrução ou parte da instrução numa língua diferente daquela que normalmente eles usam em casa. Vários são os modelos e tipos de educação bilíngue. Eles, porém, diferem quanto aos objetivos, as características dos alunos participantes, a distribuição do tempo de instrução nas línguas envolvidas, as abordagens e práticas pedagógicas, entre outros aspectos do uso das línguas e do contexto em que estão inseridos. É importante esclarecer que no Brasil a educação e o ensino bilíngue estão relacionados à educação indígena como outras, tais como as línguas inglesas, francês e espanhol, que possuem prestígio internacional, sendo denominada de educação bilíngue de elite. O inatismo defende que a criança já nasce com uma gramática internalizada e a partir da fala dos adultos ela vai moldando a sua. Então, para Chomsky é um teórico da linguística, né? Chomsky a criança já nasce com esse inatismo, né? E como segundo Descartes de Chomsky, esse inatismo é algo que já vem com o ser da criança, né? E é despertado, como eu disse, a partir da aprendizagem que ela recebe em sala de aula. Então, ela junta os dois, ela faz uma união, né? Um conjunto de união que une aquele conhecimento inato com o conhecimento recebido do professor e junto os dois se transformam num só ensinamento, numa só aprendizagem e segue o caminho que a criança vai colocá-lo para
na sua memória, no seu pensamento, para desenvolver o seu pensamento cognitivo, de forma que ela absorva cada vez mais conhecimentos bilíngues e possa ir processando e possa ir aos poucos assimilando e de repente ela já está conversando em outro idioma, usando as palavras, fazendo pequenos diálogos, assimilando textos, fazendo referenciais teóricos, né? Fazendo inferências textuais, descobrindo novos conceitos, novas palavras, novos vocábulos. Então, esse conhecimento inato, a gente já nasce com ele. É por isso que é tão importante na educação infantil o ensino bilíngue, porque é aproveitado esse conhecimento inato com o conhecimento novo que nós passamos para os alunos, certo? Então, é, dizemos que a criança aprende uma língua e não que a linguagem se desenvolve ou amadurece, mas nunca dizemos que o embrião ou a criança aprende a ter braços em vez de asas, ou um aparelho visual determinado, ou órgãos sexuais maduros. Este último exemplo representa um desenvolvimento que consideramos ser geneticamente determinado no que tem de essencial, embora só ocorra depois do nascimento. Quem diz isso é Chomsky, né? Aí eu vou trazer para vocês aqui é, alguns benefícios que o ensino bilíngue pode trazer para as crianças, né? Eu pesquisei e aqui diz que muitos pais ainda ficam em dúvidas se devem colocar seus filhos em uma escola bilíngue ou não. E a preocupação é válida, pois sempre queremos o melhor para os nossos filhos e as nossas crianças. No entanto, o contato com outras línguas logo na infância pode trazer muitos benefícios para a criança. Nesse mundo tão globalizado, tão desafiante, tão cheio de exigências, a fluência em outras línguas deixou de ser um diferencial e passou a ser considerado um pré-requisito, uma necessidade em muitas carreiras. E nesse ponto, a inserção cada vez mais cedo pode ajudar a criança a desenvolver melhor outros idiomas e tornar-se fluente mais cedo. Então, a fluência em mais de um idioma no futuro. O ensino bilíngue desde a infância oferece a possibilidade de seu filho tornar-se fluente em dois ou mais idiomas no futuro. Isso significa que ele aprenderá a língua portuguesa normalmente, como acontece em qualquer outra escola e sem prejuízo algum no seu aprendizado. O diferencial é a imersão em outras línguas, como inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, entre outras opções de idiomas. Dessa forma, quanto mais cedo a sua criança, o seu filho, tiver contato com uma dessas línguas, mais rapidamente ele se tornará fluente e melhora a concentração e o raciocínio, né? Como eu disse no início. Aprender uma nova língua sem ter o domínio da língua portuguesa não é uma tarefa fácil. No entanto, a criança desenvolve mais concentração nesse processo de aprendizagem para que possa absorver todo o conteúdo das aulas. Por isso, o ensino bilíngue desenvolve melhor a cognição do aluno, ou seja, ele se concentra mais nas aulas e consegue raciocinar melhor na medida em que vai assimilando os conteúdos. Como eu disse no início do vídeo, quem assistiu desde o início, o ensino bilíngue, ele tanto torna a criança um pouco, ela se concentra mais na sala de aula, o seu raciocínio é mais rápido, é mais lógico, e ela consegue, com esse ensino bilíngue, aprender as outras disciplinas com mais facilidade. Principalmente, ela adquire habilidades na matemática que são maravilhosas, né? Ela consegue habilidades na geografia, na ciência, na história, ela consegue esse raciocínio rápido, esse raciocínio dedutivo, lógico, dedutivo, de uma forma que amplia o seu raciocínio, né? E a sua concentração nas outras disciplinas também fica bem melhor. Por isso que é importante esse ensino bilíngue em sala de aula, é tão necessário, não somente para que a criança aprenda outro idioma, não é somente para isso, mas para que ela desperte para um, um, um
adquirir um raciocínio lógico, dedutivo, e indutivo também, né, que para todas as disciplinas, porque aprender idioma no na educação infantil, é é algo desafiador, né, você nem aprendeu direito ainda o seu próprio idioma e já está sendo submetido a aprender um outro idioma. Então a criança fica encantada, a criança tem curiosidade e ela quer aprender, basta somente a gente se dedicar a ensinar, né, a produzir material didático que chega até essa criança que não é alfabetizada ainda, mas através do desenho, né, através do pontilhado e outros exercícios, outras ferramentas, jogos eletrônicos, da educação 4.0, a criança possa, despertar para esse ensino bilíngue. Então, também tem o outro benefício, que é o acesso a diferentes culturas, né. Esse é um grande benefício que o ensino bilíngue pode trazer para as crianças. O processo de aprendizado de uma língua estrangeira está extremamente ligado com a cultura e costumes dos lugares onde a língua é falada. E o conhecimento em cultura pode ser um grande diferencial na vida das pessoas. Alunos que estudam em escolas bilíngues têm contato com música, filmes, teatros, jogos, livros, entre outros materiais de apoio e aprendizagem. Ou seja, tudo isso é utilizado estrategicamente para que o aluno absorva todo o conteúdo e consiga desenvolver seu aprendizado mais rapidamente. Aqui eu me lembrei no tempo que eu fazia meu curso de espanhol, né? E aí a gente teve um dia da comida típica espanhola e cada um trouxe um prato, né, da Espanha e foi uma delícia. Nós nos, nos nos deliciamos com as comidas espanholas e também na língua inglesa, do mesmo jeito, a comida americana, né? Aqui nós já comemos aqui o sanduíche das grandes lanchonetes e outros hábitos e costumes que as crianças passam a tomar água. Só um pouquinho, tá calor. Então, quando se tem uma educação bilíngue, não é só o idioma que a criança aprende, mas ela aprende outras culturas, outros costumes, outras tradições, conhece outros povos, né? Como se relacionam esses povos, como se dá a amizade entre eles, né? As relações, como ocorrem as relações de afeto, né? E as relações culturais, as relações econômicas e sociais. Tudo isso a criança desperta para nesse ensino bilíngue. Trago mais um benefício. Esse para quando ela já tiver um pouquinho adulta. Melhores oportunidades no mercado de trabalho. Como já mencionado, né, a fluência em outras línguas já é considerada um pré-requisito em muitas áreas do mercado de trabalho. Desse modo, ter a fluência em outro idioma o mais cedo possível pode oferecer possibilidades de crescimento na carreira em um período de tempo mais curto. Se o seu filho consegue ter a fluência em um idioma antes de entrar no ensino médio, por exemplo, poderá concentrar seus esforços se dedicando aos estudos visando vestibulares e a entrada na faculdade. Tudo é questão de planejamento. Aí eu trouxe esses benefícios que são maravilhosos, principalmente essa concentração, esse raciocínio da criança. Aí eu trago os 5 mitos e evidências sobre educação bilíngue para crianças, né? Vamos ver que mitos são esses. Aí aqui eu trago também o que é ser bilíngue ou multilingüe. Qual a melhor idade para aprender uma língua estrangeira? Existe uma relação entre inteligência e aprendizado de línguas? Aprender duas línguas ao mesmo tempo atrapalha uma outra? Essas são apenas algumas das questões que vêm à tona nos debates sobre aquisição, aprendizagem e ensino bilíngue.
Mas em um mundo globalizado, em que o acesso a bens acadêmicos e culturais muitas vezes passa pelo domínio e pelo uso de outra língua, o tema do bilinguismo infantil tem interessado cada vez mais a pais, educadores e profissionais ligados à educação. Estima-se que o número de crianças crescendo em ambientes bilíngues ou multilíngues no mundo inteiro hoje seja comparável ou até ultrapasse o número de crianças que crescem em um ambiente onde são expostas a somente uma língua na infância. Apesar disso, o bilinguismo infantil é ainda pouco compreendido e visto com enorme cautela por uns e com bastante preconceito por outros. Devido à falta de familiaridade de conhecimento, pais e educadores muitas vezes têm dúvidas e temem consequências negativas a partir da exposição das crianças a duas línguas desde cedo. Essas preocupações estão particularmente presentes em contextos nos quais a grande maioria das crianças é exposta a somente uma língua na infância e os adultos percebem o monolinguismo como norma e o bilinguismo como diferente, como ocorre no Brasil. Todas as crianças são capazes de aprender duas línguas ou mais na infância, desde que contem com suficiente exposição a elas em contextos linguísticos variados e ricos. Devido à plasticidade do cérebro infantil, que dito de forma simplificada pode ser definida como a capacidade de aprender e se adaptar a novas situações, qualquer criança, dentro dos padrões da normalidade cognitiva e respeitadas as características de sua idade, pode aprender a língua que lhe é ensinada ou que lhe são ensinadas. Um aspecto interessante dessa discussão é que todos parecem ter opiniões, instituições, hipóteses ou crenças sobre o bilinguismo e sobre possíveis impactos que o conhecimento de mais de uma língua possa ter na vida de uma pessoa. Muitas vezes, entretanto, essas opiniões, instituições, hipóteses ou crenças não são construídas com base em evidência científica, mas sim em percepções e vivências pessoais, além de, infelizmente, com grande frequência, serem alimentadas por falta de informações adequadas e repletas de preconceito linguístico. Aí eu vou trazer para vocês alguns mitos, né, desse ensino bilíngue que são criados e que nós não devemos dar ouvidos. O primeiro mito: aprender duas línguas ao mesmo tempo pode prejudicar o desenvolvimento de ambas. É um mito, não é verdade. O desenvolvimento da linguagem pela criança é um processo extremamente complexo. Apesar de toda essa complexidade, o que se observa é que todas as crianças passam por estágios semelhantes, aproximadamente ao mesmo período da vida, independentemente da língua ou das línguas que estão adquirindo. Ou seja, as crianças balbuciam a partir dos 6 meses de idade, reconhecem os sons distintivos de seu ambiente linguístico por volta dos 10 meses, produzem as primeiras palavras entre o primeiro e o segundo ano de vida, iniciam as primeiras combinações de palavras já antes do final do segundo ano e, por volta do terceiro ano, começam a produzir frases estruturadas. Mito 2: confunde a criança. Ao contrário de confundir a possibilidade de aprender duas ou mais línguas ao mesmo tempo, na verdade, propicia à criança uma experiência cognitiva muito rica. Nesse processo, ela se torna capaz de organizar a estrutura linguística de cada uma delas em termos de regras de uso e de significados, de modo a se comunicar perfeitamente em uma e em outra, mesmo que as línguas tenham estruturas bem diferentes, como, por exemplo, o inglês e o português brasileiro, né? Mito 3: só é bilíngue quem aprendeu as duas línguas simultaneamente na infância. Errado, mentira. Este é um dos mitos mais comuns e enraizados entre as pessoas. Talvez sua origem esteja no conceito ou mito do falante ideal. Segundo esse preconceito, um falante ideal seria aquele padrão ideal do falante nativo. No entanto, como seria um modelo de falante nativo, por exemplo, do português brasileiro? Seria aquele que domina a norma culta? Basta olharmos à nossa volta para percebermos que as pessoas comuns apresentam construções linguísticas que se desviam da norma culta e ainda assim se comunicam de forma eficiente. Ou seja, mesmo entre monolíngues, percebe-se usos não cultos da língua.
No caso específico dos bilíngues, ocorre uma evolução em termos de proficiência linguística. Quanto mais a pessoa for exposta a modelos linguísticos da norma culta padrão, de grau de coloquialidade variada e interagir na segunda língua, maior será a sua chance de se tornar mais e mais proficiente. Mito 4. Expor as crianças a uma língua estrangeira desde cedo na escola pode prejudicá-las. Mentira. Crianças que não apresentam problemas cognitivos demonstram grande facilidade para novas aprendizagens, o que inclui a aprendizagem de outras línguas, uma vez, como já mencionado, encontram-se num período de grande plasticidade cerebral. Mito 5. A aquisição precoce de uma segunda língua aumenta a inteligência. Aí é um mito também. Na mesma linha dessa criança, poderia se acrescentar de que crianças inteligentes têm mais facilidade de aprender línguas. Testes utilizados para avaliação da inteligência são limitados para testar todas as dimensões de aprender línguas, construto complexo e multifatorial como a inteligência. Algumas pesquisas têm trazido evidências científicas de que crianças bilíngues que usam as duas ou mais línguas com frequência e já atingiram um certo nível de proficiência em ambas, demonstram vantagens cognitivas em relação aos monolíngues. Algumas dessas vantagens foram percebidas em termos de habilidade metalinguística e de funções executivas. Então, são esses mitos que eu queria trazer para vocês. E aí a gente volta aqui tomar um pouquinho de água. Aguinha gostosa. A aguinha da minha quartinha. A minha quartinha de barro. Um dia vocês vão conhecer minha quartinha. Então, aqui, no artigo do professor Ricardo Santos Gavi, ele fala a aquisição precoce de uma segunda língua por crianças é prejudicial ou é favorável? Ele faz essa questão. Aí ele diz aqui, atualmente há uma preocupação por parte dos pais e de professores se o bilinguismo pode afetar a cognição e o desenvolvimento da linguagem na infância. Cabe ressaltar que durante décadas vários estudos foram desenvolvidos sobre a educação bilíngue, sendo que inicialmente havia o pensamento de que o bilinguismo era nocivo para o desenvolvimento infantil. Nos anos 60 foram desenvolvidos os programas no Canadá para imersão francesa de crianças que falavam a língua anglofônicas. Foi a partir disto que se buscou uma nova compreensão sobre os resultados da educação bilíngue para crianças. Em 1962, Elizabeth Peel e Wallace Lambert realizaram diversos testes escolares em que foi demonstrada a superioridade geral de bilíngue em comparação com o monolíngue. O debate atual sobre o bilinguismo abarca a problemática se a aprendizagem da segunda língua deverá ser o quanto mais cedo, ou seja, o mais precoce possível. Desse modo, a compreensão sobre os efeitos do bilinguismo no desenvolvimento cognitivo da criança tem sido o enfoque de muitas pesquisas científicas, contudo também tem se mostrado uma tarefa árdua. Nos relatos da literatura, ainda existem muitas contradições acerca dos benefícios do início da educação bilíngue muito precoce. Segundo os autores, as principais vantagens do bilinguismo são, segundo os autores Nóbrega e Rhodes, quais são as vantagens? Relacionamento com pais, família e amigos, comunicação com pessoas de outras nacionalidades e etnias, sensibilidade para línguas e comunicação, maior conhecimento cultural e, com isso, maior visão de mundo, entre outros. As mudanças estruturais acarretadas pela experiência também são observadas em pessoas que falam uma segunda língua, pois foi demonstrado que tem aumento da densidade de matéria cinzenta, conexões neurais no lado esquerdo inferior do córtex parietal. Conforme instrui-se, uma das características mais marcantes do processamento da linguagem do ser humano é a capacidade para acomodar 2 ou mais idiomas em um cérebro. Isso aumenta a flexibilidade linguística, porque permite se adaptar a uma ampla gama de situações comunicativas. De acordo com os
autores Ferronato e Gomes. O desenvolvimento da linguagem bilíngue em crianças pré-escolares pode divergir do desenvolvimento monolíngue em aspectos superficiais, mas fundamentalmente os processos são idênticos. As crianças bilíngues empregam as mesmas estratégias de aquisição que as crianças monolíngues, sendo, porém, capazes de utilizar seus sistemas linguísticos em desenvolvimento de maneira diferenciada sob o ponto de vista contextual. Discute-se a evidência recente de que o bilinguismo está associado a um atraso no aparecimento de sintomas de demência. Expõe em seu estudo que as principais vantagens do bilinguismo precoce são Flori Souza, linguista, expõe em seu estudo que as principais vantagens do bilinguismo precoce são mostram vantagens consistentes em tarefas envolvendo habilidades verbais e não verbais, mostram habilidades metalinguísticas avançadas, especialmente manifestadas em seu controle sobre o processamento da língua. As vantagens cognitivas e metalinguísticas aparecem em situações bilíngues que envolvem o uso sistemático das duas línguas, como a aquisição simultânea ou a educação bilíngue. Os efeitos positivos do bilinguismo aparecem relativamente cedo no processo de tornar-se bilíngue e não requerem alto nível de proficiência, nem que se tenha alcançado o bilinguismo balanceado. Se o bilinguismo tem um efeito positivo sobre o funcionamento intelectual em relação ao monolinguismo, espera-se que certa quantidade de exposição bilíngue seja necessária para observar a vantagem assumida. Logicamente, esta diferença dependerá da idade inicial de exposição a várias línguas. O efeito bilinguismo precoce será maior em bilíngues que começaram ativamente a utilização de mais do que uma língua cedo na vida. Essa hipótese está de acordo com a volumosa literatura que aborda os efeitos de aquisição precoce no campo da linguagem e desenvolvimento da alfabetização. Aí vem a alfabetização e o bilinguismo, né? O Ricardo traz esses dois assuntos. A aquisição de uma segunda língua pode se dar em um ambiente formal ou não. No contexto escolar, a criança aprenderá uma nova língua por meio de instrução em sala de aula. No meio institucional, a aprendizagem de uma segunda língua pode ser mesclada com a aprendizagem da linguagem escrita, qual seja a alfabetização. No contexto formal, o ensino da segunda língua é integrado à alfabetização, aos conteúdos e às tarefas, é feito no sentido de expor a criança a um contexto real de comunicação em segunda língua. Canheta afirma que, em contextos formais, na sala de aula, normalmente é regulada a quantidade de input a ser exposto ao estudante, mas há casos autodidatas em que o sujeito adquire a segunda língua por meio de materiais específicos. No espaço escolar, o processo de aquisição da linguagem é realizado gradualmente, constituindo-se a base simbólica essencial para a criança se desenvolver, visando a promoção da construção de conhecimentos. Desse modo, tanto a linguagem quanto a língua são pilares centrais em qualquer contexto educacional. O documento recente do Ministério da Educação, MEC, sobre a educação bilíngue explicita que, de acordo com a 24ª Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, promovida pela Unesco em Barcelona em 1996, todas as comunidades linguísticas têm direito a decidir qual deve ser o grau de presença da sua língua, como língua veicular e como objeto de estudo em todos os níveis de ensino no interior de seu território, pré-escolar, primário, secundário, técnico e profissional, universitário e formação de adultos. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, em relação à valorização de diferentes culturas no ensino infantil, declara que conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação frente a elas e valorizando a diversidade. De acordo com a Organização das Escolas Bilíngues do Estado de São Paulo, o que diz aqui? A proposta pedagógica das escolas bilíngues contempla uma maneira de educar que leva o aluno a interagir na prática com o contexto planetário, seguindo a tendência de globalização que espera da escola
a formação de homens preparados para atuarem como cidadãos do mundo. O particular e o universal são trabalhados com bastante eficácia, inclusive porque a barreira da língua já é ultrapassada no cotidiano da sala de aula. Aí vem, ele traz mais algumas citações, e o professor Ricardo disse, no que se refere à educação bilíngue, à educação infantil nas escolas brasileiras, o que notamos em pesquisas internacionais e nacionais, devido à grande expansão tecnológica e da comunicação mundial, surgiu a necessidade de se ter domínio com diferentes línguas, em especial a língua inglesa. Neste cenário cultural, social e econômico, surge também a demanda pela aprendizagem de línguas nas escolas, para favorecer o ensino da segunda língua, sendo usada como meio de comunicação no decorrer do processo de ensino-aprendizagem, em conjunto com a alfabetização e letramento. Portanto, o autor desta pesquisa, o Ricardo, julga necessário que o professor crie um ambiente que favoreça o uso da nova língua. É importante que na sala sejam estimulados muitos sons e padrões linguísticos para que, por meio da imitação, a criança possa apropriar-se da nova língua. O Ricardo, ele acrescenta ainda que para um ensino efetivo, o professor deve utilizar uma abordagem comunicativa, a qual tem a intenção de fazer com que o aluno comunique-se e expresse-se em outros idiomas, no caso em questão, a língua inglesa. Aí eu trago aqui para vocês mais uns benefícios da educação bilíngue para as crianças, né? A educação bilíngue, ela definitivamente está em alta no Brasil, né? Cada vez mais escolas têm buscado este tipo de ensino na educação infantil. Isso porque cada vez mais também os pais têm consciência da importância do aprendizado de um novo idioma para o futuro das crianças. Além do mais, o fenômeno chamado de janela de oportunidades, que torna o processo de aquisição da língua estrangeira mais fácil e natural. Dito isso, chegou a hora de falarmos a respeito das principais vantagens que a educação infantil bilíngue representa para os alunos. Afinal de contas, o bilinguismo é um estímulo poderoso no desenvolvimento cognitivo e memória dos pequenos, por exemplo. Então, vou trazer mais seis benefícios, que são parecidos com aqueles outros que eu disse, só para reforçar a ideia do quanto é importante esse ensino bilíngue na educação infantil, na sala de aula, nas escolas públicas, em todas as escolas, mas principalmente nas escolas públicas de periferias que nós não encontramos ainda, pelo menos aqui no meu estado eu não vi, na educação infantil. Só tem no ensino fundamental 2. Então, um dos benefícios é o desenvolvimento cognitivo. Um aluno que aprende inglês ainda quando pequeno ou qualquer outro idioma que não seja sua língua materna tende a ter um desempenho melhor em atividades que acionam a criatividade. Isso também acontece em situações que demandam a resolução de problemas e até mesmo a compreensão de estruturas gramaticais um pouco mais elaboradas em português. Fato é que o estudante bilíngue costuma se sair melhor na hora de elaborar uma redação, na leitura e até mesmo em matérias do campo de exatas, como eu já falei, na matemática, né, o raciocínio lógico se torna mais aflorado. Aí outro benefício do ensino bilíngue, melhora a memória. Já foi comprovado cientificamente que ser bilíngue é um grande estímulo para a memória das crianças. E isso acontece, inclusive, em contextos não verbais, quando os pequenos recapitulam determinadas cenas e imagens. Tem mais, tem mais. Quem é bilíngue ainda tem a vantagem de retardar o aparecimento de doenças degenerativas que prejudicam a memória, como é o caso do Alzheimer, em comparação às pessoas que só falam um único idioma. Mais empatia cultural. Uma escola infantil com proposta realmente bilíngue inclui em sua metodologia pedagógica elementos da cultura da outra nação originária do segundo idioma que está sendo ensinado aos alunos. Portanto, desde pequenos, eles aprendem sobre os costumes de outro país
Isso faz com que essas crianças possam entender melhor o conceito de diversidade cultural. Essa familiaridade também tende a aumentar a empatia por outros povos. Aí mais oportunidades de trabalho, né? Entrando agora no ensino bilíngue em inglês especificamente, mesmo porque esse é o idioma tido como língua universal, ser fluente abre muitas portas no mercado de trabalho. Basta analisar os profissionais que estão ocupando cargos no alto escalão das empresas para se perceber que quem está lá tem salários melhores do que quem só fala português. Mais segurança ao se relacionar, para termos relacionamentos interpessoais, sejam eles no ambiente corporativo, familiar ou pessoal, bem-sucedidos, precisamos ter habilidades de comunicação. Quando a criança é educada em uma escola bilíngue, ela ganha fluência no segundo idioma. Isso faz com que se sinta segura ainda criança e ao longo de toda a sua vida para engajar em interações em inglês. Ser bilíngue é ter mais autoconfiança e mais facilidade nos relacionamentos em geral. E por último, o último benefício, visão de mundo expandida. Ser bilíngue de verdade, ainda mais quando o idioma é inglês, sempre ajuda quando resolvemos viajar internacionalmente. Não importa se a viagem é a trabalho ou lazer, falar inglês deixa tudo mais prático. Além do mais, a troca de ideias com outras pessoas que só falam inglês é muito mais rica do que quando traduzida. Afinal, as expressões e termos de uma língua nem sempre podem ser traduzidas de modo a expressarem exatamente o mesmo sentido. E isso vale não só para a viagem, mas também para livros, filmes, músicas e muito mais, que também são canais de aprendizado para uma visão de mundo mais expandida. Então, gente, nós estamos quase chegando ao final da nossa videoaula e eu quero concluir, né, quero trazer a conclusão do professor Ricardo dizendo que a educação bilíngue nos anos iniciais da educação infantil, né, nos anos iniciais da educação, tem influência sobre o desenvolvimento, mas não de forma unilateral e simples. Assim, cabe um cuidado com generalizações. Na maioria das vezes, as diferenças referem-se a antecipações em aspectos específicos do desenvolvimento cognitivo, como controle inibitório, percepção, relatividade, signo e referente. Em outros casos, pode haver características específicas, como aqueles referentes à mudança de código e biletramento. As desvantagens por nós encontradas não são vinculadas ao bilinguismo em si, mas a determinados contextos em que são inseridos. Ao falarmos em desenvolvimento infantil, vale termos em mente que se trata de uma questão complexa, com múltiplas variáveis que influenciam umas às outras ao mesmo tempo. Foi demonstrado o efeito positivo do bilinguismo sobre o funcionamento intelectual em relação ao monolinguismo, desde que a criança tenha sido exposta a certa quantidade de exposição bilíngue e o mais cedo possível. Enfim, gente, conforme foi constatado neste estado, o bilinguismo precoce é benéfico para o desenvolvimento cognitivo das crianças e que o ensino da educação bilíngue na educação básica é importante, pois a língua contribui para a formação identitária, sendo decisiva para o desenvolvimento cognitivo das crianças e seu potencial de ensino e aprendizagem. Então, né, o professor Ricardo, ele conclui que, como nós vimos aqui, que o ensino bilíngue traz grandes benefícios para as crianças, para as crianças da educação infantil, e acho que todo mundo só tem a ganhar, né? As crianças, os professores, a escola, a sociedade, com mais jovens, mais pessoas sabendo um outro idioma, só um pouquinho. E o ensino da educação infantil, as escolas, as escolas públicas e de periferia, né? Elas precisam de professores motivados, elas precisam de professores que tenham vontade de ir além da sala de aula, dos muros da escola. Mas para isso é preciso que os professores sejam incentivados pelas secretarias de educação, pelos governos, tenham melhores salários,
que recebam pelo menos o piso salarial, que tenham incentivos, que recebam gratificações, que tenham plano de cargos e carreiras e que possam fazer cursos de especialização, pós-graduação gratuitos, né? Que os professores sejam incentivados a cada vez mais estarem se qualificando e para isso eles precisam de apoio da escola, dos pais, da comunidade em geral e da sociedade também. E com isso nós ficamos por aqui. Eu quero ler um poema para vocês em inglês, né, que é o idioma, e eu quero ler um poeminha bem, bem pequeno. A Beautiful World, um mundo bonito, que possamos construir esse mundo bonito. A beautiful world, the boy wanted, with more loves and a lot of joy. A beautiful world, the boy found, with blue boots, sun that split. A beautiful world, the boy painted, with flower brushes that he blew. Esse é um poema meu. E o poema que eu li é Um Mundo Bonito. O menino queria, com mais amores e muita alegria. Um mundo bonito, o menino pensava, com botas azuis, sol que se esparramava. Um mundo bonito, o menino pintava, com pincéis de flores que ele assoprava. Então, que a gente possa fazer um mundo bonito para todas as nossas crianças, trazendo para a escola da educação infantil o ensino bilíngue, informando que o professor Ricardo Santos Davi é um especialista no ensino do inglês para crianças não alfabetizadas, e quem tiver o interesse de adquirir informações e mais conhecimentos sobre o ensino bilíngue com o professor Ricardo, é só me procurar ou procurar no link que eu vou deixar aqui sobre ele, informação sobre, para entrar em contato com ele, né? O professor Ricardo Davi, ele é um especialista, já tem muitos anos de experiência com o ensino bilíngue em sala de aula, ele ensina inglês para crianças não alfabetizadas, ele produz o seu próprio material didático, tem muita experiência, é um grande professor, um grande educador nessa área, incentivador na área do ensino bilíngue, e acredito que ele tem muito mais a falar do que eu, né? Então, que nós possamos construir um beautiful world para todas as crianças. Fiquem bem, fico com saudades quando estou me despedindo de vocês, mas tenho que ir, né? Chega um momento que nós temos que nos despedir. Então, que vocês se cuidem, façam suas aulas, planejem suas aulas da melhor maneira possível, tenham tempo para fazer planejamento. Estamos chegando no fim de semana e nos divertimos tão pouco, né, professores? Porque temos que planejar aulas, corrigir trabalhos, preparar avaliações e tantas coisas que temos que fazer. Mas fazemos isso por amor e dedicação, e que um dia nós possamos ser reconhecidos. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima vez. Tchau.